Olá, a paz do Senhor. Hoje nós vamos gravar o penúltimo programa da série teológica sobre os atributos exclusivos de Deus. No caso de hoje, nós abordaremos a eternidade, tanto trazendo definições teológicas, quanto também trazendo já a sua fundamentação bíblica. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva. O atributo incomunicável sobre o qual nós vamos refletir a partir de agora é a eternidade, com uma diferença. Nos demais atributos, nós trouxemos um programa só sobre definições teológicas e outro sobre a fundamentação bíblica. No caso desse atributo, que é a eternidade, nós vamos fazer tudo num só programa. Nós vamos trazer hoje tanto as definições como também a fundamentação. Então, passemos às definições teológicas. A primeira definição que nós gostaríamos de trazer acerca da eternidade vem das páginas da Teologia Sistemática de Norman Geisler. Vejamos algumas de suas considerações a esse respeito. Confira comigo. Deus não tem passado, presente ou futuro. Ele tem um presente eterno e duradouro. A eternidade quer dizer não temporalidade ou atemporalidade ou eterno. Veja que, sem sombra de dúvida, nós estamos diante de uma reflexão interessantíssima acerca da eternidade de Deus. Devido à nossa limitação temporal, todos nós, de maneira muito clara em nossa mente, temos a realidade do passado, do presente e do futuro. Deus, entretanto, e é preciso que se diga isso, não vivencia nenhum dos três, ou seja, Deus não vivencia o passado, não vivencia o presente e nem vivencia o futuro. Por quê? Porque Ele, Deus, é eterno. De forma que, se nós pararmos um pouco para refletirmos, chegaremos à conclusão que o único tempo que faz sentido é o da eternidade. Preste bem atenção nisso e vale a pena repetir. O único tempo que faz sentido é o tempo, se assim poderemos dizer, da eternidade. Apesar disso, claro, parecer uma contradição de termos, porque tempo é tempo e eternidade é eternidade. A eternidade está superior, está acima do tempo. Vamos tentar entender juntos essa questão de que o único tempo que faz sentido é a eternidade. Vejam só, pensem comigo. O passado não existe mais, pois ele já passou e nós não podemos voltar no tempo para revivê-lo. No máximo, o passado existe na nossa memória, ou seja, nas nossas recordações. É somente na nossa memória, é somente quando recordamos que o passado vem à tona, que o passado de alguma forma existe, uma vez que ele já passou. E aí você pode perguntar então, e o presente? Já que o passado só pode existir na memória, na recordação, e o presente? Bem, se nós formos rigorosos mesmo, na análise do tempo, nós descobriremos que o presente também não existe, ou sua duração é tão minúscula que não podemos levá-la em consideração. Pensem comigo, a cada momento o presente deixa de ser presente e passa a ser passado, ou seja, cada instante presente é imediatamente devorado pelo passado. Cada palavra dita, cada pensamento pensado, cada ação realizada se torna passado tão logo sejam executados. Então, o presente dura só um momento e se transforma imediatamente em passado. Então vejam, nós já vimos que o passado de certa forma não existe, ele só vem à tona quando nós recordamos ele, quando nós trazemos ele à memória. O presente é devorado a cada momento que se passa, Ele é devorado pelo passado e se torna imediatamente passado. Então, passado e presente não fazem tanto sentido. E a última pergunta em relação ao tempo é, e o futuro? Bom, o futuro, ele só existe na nossa imaginação, nas nossas projeções. E quando o futuro chegar, ele vai se transformar em presente. Mas esse presente, como nós acabamos de ver, dura só um momento e logo se transforma em passado. E o passado
não existe mais. O passado já foi. Dessa forma, nós podemos resumir essa reflexão sobre o tempo dizendo que o futuro só existe quando se torna presente. Mas o presente acaba em um momento e se transforma e se torna passado. E o passado não acontece novamente, portanto, ele não existe mais. Eis a razão de nós dizermos que o único tempo que realmente faz sentido é a eternidade. E esta eternidade, segundo Norman Geisler, é um presente que se estende para sempre. Ou seja, Deus está além e está fora do tempo. Para Ele, Deus, não existe passado, não existe presente e nem existe o futuro, pois Ele apenas é. E Deus é o tempo todo, sem parar de ser e sem variar jamais. Tremendo isso, não é? Nós queremos aqui relembrar você que essa reflexão acerca dos atributos de Deus, dos atributos exclusivos de Deus, não tem como objetivo apenas acumular a sua mente de informações sobre Deus, sobre passagens bíblicas, sobre definições teológicas. Absolutamente não. Quando nós refletirmos sobre Deus, quando nós contemplamos Deus, quando nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, nós estreitamos o nosso relacionamento com Ele, nós aprofundamos a nossa devoção a Ele. Esse é o objetivo, é que tudo aqui seja para a glória de Deus e para o estreitamento da nossa comunhão com Ele e para que o nosso anelo em relação a Ele aumente cada vez mais, até que um dia possamos conhecê-lo e vê-lo face a face. Mas vamos para mais uma definição teológica de eternidade para esclarecermos cada vez mais o que é esse atributo incomunicável de Deus, intransferível de Deus, ou seja, um atributo, uma qualidade que Deus tem, somente Deus tem, por isso Ele, somente Ele é Deus. Para esta segunda definição, nós queremos convidar Henry Clarence Thyssen mais uma vez. Veja o que ele afirma sobre este atributo exclusivo de Deus que é a eternidade. Aqui, a eternidade de Deus significa sua infinidade em relação ao tempo. Significa que Ele não tem começo nem fim. Que Ele está livre de toda a passagem de tempo e que Ele é a causa do tempo. Veja que considerações interessantíssimas, não é? Profundas de Thyssen a esse respeito, ou seja, a respeito da eternidade de Deus. Está muito claro que Deus não tem começo e nem tem fim. E quando nós falamos de Deus, estamos nos referindo, é claro, ao Deus da Bíblia, ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, três pessoas distintas que coexistem eternamente numa só essência que é Deus. Quando o próprio Cristo afirma ser o Alfa e o Ômega, não está dizendo que teve um começo e terá um final. O que significa essa expressão quando Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega? O que o nosso Senhor Jesus está afirmando é exatamente o contrário, ou seja, que nem teve início e nem terá um fim, mas que todas as coisas começaram nele e terminarão nele. Ele é antes de todas as coisas e as criou, e Ele consumará todas as coisas e as fará totalmente novas na consumação dos séculos. De maneira que Deus nem teve começo de dias, não é? E nem terá um fim deles. Veja que nós estamos dizendo isso porque Jesus é o Filho, e Ele, enquanto Filho, é Deus, e Ele, enquanto Deus, é eterno. Então, quando nós dizemos que Deus é eterno, estamos dizendo que o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Então, quando nós dizemos que qualquer uma dessas três pessoas da Trindade são eternas, nós estamos dizendo, na realidade, que o próprio Deus é eterno. Mas vamos prosseguir na nossa reflexão. Uma outra coisa que Thyssen nos informa na sua definição é que Deus é a causa do tempo, isto é, Deus é o criador do tempo. O tempo é uma espécie de dimensão criada por Deus na qual Ele inseriu o homem e todas as demais coisas que Ele criou. Da mesma maneira que a terra e tudo que nela há são criações de Deus e, portanto, infinitamente menores do que Ele, o tempo também é uma criação divina. E é uma criação infinitamente menor do que Ele, por isso que Deus não habita no tempo, porque o tempo é simplesmente uma criação de Deus e o Criador não cabe dentro da criatura, tá certo? Por fim, nós podemos ver também
algumas interessantes considerações de Walter Brunelli acerca da eternidade de Deus. É um outro teólogo sistemático que reflete também sobre os atributos incomunicáveis de Deus e sobre todos os assuntos que pertencem, não é, à teologia sistemática, com o diferencial que Walter Brunelli é um teólogo pentecostal. Ele diz o seguinte, confira comigo: o ser humano não dispõe de nenhum mecanismo psicológico que o capacite a compreender a eternidade. A mente procura sempre encaixar-se em algum ponto de partida ou de chegada dentro do tempo, embora admita que a eternidade não se encaixe nele. Observe, no final das contas, o que Walter Brunelli nos diz é que não podemos descrever com precisão a eternidade e nem podemos entendê-la na sua plenitude. Por quê? Porque ela, a eternidade, é um atributo exclusivo de Deus, ou seja, somente Deus é eterno e, portanto, somente Ele sabe o que é ser absolutamente eterno. Então, eu acabei de dizer que não é possível descrever a eternidade na sua plenitude, nem compreendê-la na sua plenitude. Na realidade, não é possível descrever e nem compreender na sua totalidade nenhum dos atributos exclusivos de Deus, porque, como o próprio nome está dizendo, são exclusivos de Deus. Mas vamos voltar aqui para a eternidade. Por que é que a gente não pode compreender, perceber a eternidade? Porque somente Deus é absolutamente eterno. O ser humano não é absolutamente eterno. É verdade que ele, o ser humano, existirá para sempre. No caso dos salvos, no novo céu e na nova terra, com Deus, e no caso dos perdidos, no lago de fogo e enxofre que arderá eternamente. Mas a eternidade do ser humano é derivada da eternidade divina, pois ele, o ser humano, teve um começo de dias, não é? Mas ele jamais terá um final, observe. É importante nós destacarmos algo aqui, que a eternidade do ser humano é uma eternidade derivada, não é uma eternidade absoluta. Por quê? Porque a eternidade absoluta somente Deus possui, porquanto é um atributo exclusivo de Deus, ou seja, Deus não teve começo de dias e não terá um final de dias. Já nós, seres humanos, tivemos um começo de existência, um princípio de existência. E quando é o princípio de existência do ser humano? Que isso fique muito claro. À luz da Bíblia, o princípio de existência do ser humano é na concepção. Quando da concepção, o ser humano passa a ser ser humano. O ser humano passa a existir enquanto ser humano. De forma que todo e qualquer atentado contra esta concepção, sem sombra de dúvida, é um atentado contra a vida humana tão grave quanto um atentado contra a vida humana de quem já nasceu e tem meses, ou alguns anos, ou algumas décadas de vida sobre a face da Terra. Mas o que queremos enfatizar aqui é que a nossa eternidade é uma eternidade derivada. Deus é eterno enquanto Deus, nós seremos eternos enquanto seres humanos. Assim também é em relação a todos os atributos de Deus. Nós temos ciência, mas a nossa ciência é derivada da onisciência divina. Nós temos a presença, ou seja, nós estamos em algum lugar, em algum momento, mas essa nossa presença, esse nosso existir fisicamente, deriva da onipresença de Deus. Ou seja, tudo em nós é infinitamente menor do que o é em Deus. Mas, como dissemos, Deus e somente Deus nunca teve um princípio e jamais terá um final. Veja que, a partir de agora, nós passaremos a trazer aqui uma fundamentação bíblica acerca desse atributo maravilhoso, extraordinário, não é? De se contemplar, de se perceber, que é a eternidade. Até agora nós trouxemos definições teológicas. A partir deste momento do programa, nós passaremos a trazer uma fundamentação bíblica escriturística sobre a eternidade. Há uma fartura de textos bíblicos que comprovam a verdade de que Deus é eterno. Nós vamos citar e explorar alguns desses textos na reflexão de hoje. Vamos começar por Gênesis capítulo 21 e o versículo de número 33, palavras de Moisés, não é? Que diz o seguinte: e plantou um bosque em Beceba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Veja que a designação é muito clara, não é? Deus eterno. O termo utilizado por Moisés para descrever Deus como sendo eterno foi Olam, ou seja, Deus é o El Olam, que significa longa duração, futuro para sempre,
eternamente para todos os tempos, futuro indefinido ou sem fim. Interessante como a gente tenta, né, usar o nosso vocabulário para descrever a realidade da eternidade e nós simplesmente não conseguimos. A gente simplesmente tem assim vagas ideias acerca da eternidade, mas jamais teremos a plenitude dela na nossa mente, pelo menos enquanto o nosso corpo não for glorificado, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento da igreja. Um outro texto que menciona a eternidade de Deus está no Salmo de número 90 e o versículo número 2. Esse salmo foi composto também por Moisés, que considero ser um dos homens mais profundos, né, no conhecimento, na devoção e na intimidade, na comunhão com Deus. Veja o que Moisés disse, ele disse o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Diante dessa expressão de Moisés, a ideia que temos é que ele, Moisés, olhou para o passado. Veja só, nós estamos tentando aqui explicar porque Moisés usou 2 vezes o termo eternidade, de eternidade a eternidade. A ideia que nós temos é a seguinte, é que Moisés olhou para o passado e tentou imaginar o começo desse passado e simplesmente não conseguiu. Porque se a gente ficar retroagindo no tempo infinitamente, a gente nunca vai conseguir perceber quando tudo começou, já que a gente está tentando vislumbrar a eternidade passada. Trata-se de um exercício penoso demais, não é, para a mente humana. Por outro lado, Moisés olha para o futuro e também tenta imaginar onde terminaria, e ele simplesmente não conseguiu. De maneira que podemos supor que Moisés, ao afirmar que Deus de eternidade a eternidade é Deus de eternidade a eternidade, ele estava dizendo que o Senhor, não é, que Deus é o Senhor desde a eternidade passada até a eternidade futura. Claro que quando pensamos em eternidade, estamos tratando de atemporalidade e, portanto, não existe passado, presente ou futuro. Falar de eternidade passada e de eternidade futura é só uma forma de nós tentarmos compreender esse atributo exclusivamente divino. Então, mais ou menos é isso. Moisés disse de eternidade a eternidade, ou seja, de eternidade passada a eternidade futura, Deus é Deus. O profeta Isaías, sem sombra de dúvida, é um dos que mais trata sobre a grandeza, sobre a majestade, sobre a soberania, sobre os atributos exclusivos e sobre as perfeições divinas. E aí nós selecionamos 2 textos que ele trata da eternidade do Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 57 e o versículo número 15 o seguinte, confira comigo na tela. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Veja que belíssimas palavras, né, são registradas pelo profeta Isaías. Nós vemos que Deus é o alto e é o sublime. Isso fala da sua transcendência, ou seja, o Deus que está acima e além de todas as coisas criadas, acima de todos os céus. Esse Deus habita na eternidade. Esta é a dimensão em que Deus habita. Este é o lugar em que Ele é com todas as suas perfeições e glória, ou seja, não é no tempo, mas é na eternidade. Deus está acima e está além do tempo. Interessante, porém, que o mesmo versículo que afirma a transcendência de Deus, ou seja, que Deus está além, que está acima de todas as coisas, afirma também a sua imanência, isto é, o fato de Deus estar acima de todas as coisas, mas relacionar-se com a sua criação, pois Ele, apesar de habitar na eternidade, habita também com o contrito e com o abatido de espírito. Veja que coisa interessante, não é? Esse texto de Isaías fala sobre o alto e o sublime que habita na eternidade, mas também com um contrito e abatido de coração, ou de espírito. Ou seja, Deus é transcendente e, enquanto transcendente, Ele possui atributos exclusivos, intransferíveis para o ser humano, mas Ele também é imanente, ou seja, Ele se relaciona com o ser humano, Ele se relaciona com a coroa da sua criação, tendo assim também atributos que são comunicáveis, que são transferíveis. Claro,
nós, ainda que recebamos alguns dos atributos comunicáveis de Deus, recebemos em pequenas porções, em pequenas dosagens. Mas é importante enfatizar isso. Deus é transcendente, mas Deus não é só transcendente. Ele é transcendente e imanente, ou seja, Ele está com a criação, ele se relaciona com a criação, embora ele não seja a criação, como sugere uma corrente herética de pensamento teológico, que são os panteístas. Mas, no Novo Testamento, ficamos ainda mais maravilhados com a realidade que Deus não apenas habita conosco, mas Ele habita em nós. Toda a Trindade está dentro do regenerado. Isso é algo absolutamente maravilhoso, né? Que nós sabemos nominar, mas também não podemos perceber na sua plenitude. Trata-se do infinito meio que cabendo dentro do finito, não é? Ou seja, Deus habitando em nós. Isso é um milagre da graça divina. Isso tem a ver com a graça de Deus, porque Deus resolver habitar dentro de um ser humano, ainda que este seja regenerado, é graça, é favor imerecido, é expressão máxima da bondade de Deus, a qual, é claro, nós não merecemos. Mas um outro texto em Isaías que atesta a eternidade de Deus é o seguinte, confira comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso está em Isaías capítulo 9 e o versículo de número 6. A expressão Pai da Eternidade é sublime demais para compreendermos. É a ciência tão alta de que falou Davi no Salmo de número 139. Ora, apesar da eternidade ser infinita, ela tem um fundador, ela tem um gerador, ela tem um Pai. Assim, a eternidade só é possível por causa de Deus. À luz de Isaías capítulo 9 e o versículo número 6, a eternidade é filha de Deus, ou seja, ela só existe porque Deus existe, Deus é anterior à eternidade, porque Deus é o El Olam, portanto ele é o Deus eterno, e aí a partir da sua essência e da sua existência passa a existir também a eternidade. Isso também é algo absolutamente sublime e algo absolutamente maravilhoso. Veja, queridos, que nós já estamos encerrando o programa de hoje, mas nós trouxemos aqui algumas definições teológicas acerca da eternidade e vimos dentro dessas definições teológicas que o único tempo que realmente faz sentido é o tempo da eternidade, porquanto nós vimos que o passado, ele de certa forma não existe, mas só existe quando nós o trazemos à memória, quando nós o trazemos à tona mediante as nossas recordações, que o presente deixa de ser presente a cada momento. Por exemplo, se eu ficar dizendo aqui presente, 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 a primeira vez em que eu disse presente já se tornou passado e a última também. De forma que o presente, de certa forma, não existe porque ele é devorado pelo passado a cada momento em que ele se sucede. E o futuro só existe, nós vimos, na nossa imaginação, ou seja, nas nossas projeções futuras. Mas quando o futuro chega e se torna presente, deixa de ser presente e é devorado pelo passado, assim que o tempo que realmente existe, o tempo que realmente faz sentido, é o tempo da eternidade. Mas, além de nós termos trazido as definições de eternidade como atributo exclusivo de Deus, ou seja, Deus não tendo princípio de dias nem final de dias, nós trouxemos também alguns textos bíblicos que fundamentam, que corroboram essa verdade. E por que nós fizemos isso? Porque a nossa proposta no programa Teologia Viva não é trazer teologia hermética, não é trazer teologia especulativa, não é trazer teologia filosófica, não é trazer teologia infrutífera. A nossa proposta está sendo, não é, a teologia que emana das Escrituras, ou seja, a teologia bíblica. Esta é a verdadeira teologia, é a teologia saudável, é a teologia que vale a pena fazer, tá certo? Então, nós trouxemos esses textos fundamentando essa questão, essa realidade da eternidade de Deus. Mas uma coisa é fato, tanto citando textos bíblicos, como citando definições teológicas, nós percebemos aqui uma coisa, é que é impossível nós percebermos na sua totalidade, na sua plenitude,
o que são cada um dos atributos de Deus, muito menos a eternidade. O que é que nos resta? Apenas nos maravilharmos, apenas glorificarmos a Deus, apenas nos devotarmos cada dia mais a esse Deus maravilhoso, que também é um Deus eterno. E vale salientar, sendo Ele eterno, manda no tempo e estabelece tempos. Portanto, para quem é fiel, Deus tem um tempo estabelecido para cada ocasião, para cada circunstância, para cada propósito, tá certo? E é claro, um dia esse Deus eterno nos levará para morar com Ele na dimensão em que Ele habita, que é a dimensão da eternidade. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Teologia Viva, hoje refletindo sobre a eternidade. Se você tem se sentido abençoado, e eu creio que sim, por este conteúdo, nós queremos pedir que você compartilhe ele com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, em todos os grupos aos quais você pertence, para que mais vidas possam ser também abençoadas, edificadas e possam crescer na graça e também no conhecimento que há em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, se assim Ele nos permitir.